Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início à nossa aula dominical de hoje e vamos começar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas, meu Pai, a nossa mente, Senhor, nosso entendimento, nosso coração, e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos guiar, nos orientar, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer para que nós possamos estar sempre na Tua presença, meu Pai, fazendo a Sua vontade, Deus, andando nos Teus caminhos, Senhor. Nós sabemos, Deus, que o inimigo anda ao nosso derredor, tentando, Deus, nos afastar da Tua presença, colocando ciladas, meu Pai, no nosso caminho, mas nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar unção, que o Senhor venha nos encher, meu Deus, da Tua graça e do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, repreenda em nome de Jesus todo o mal, toda a enfermidade, todo desânimo, Deus, toda depressão, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Ela está em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, que diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terás em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Essa parábola aqui, algumas pessoas dizem que essa é a parábola também das 10 minas, que está lá em Lucas 19, 12, 17, que são a mesma parábola. Mas, se a gente ler as duas parábolas, nós vamos perceber que elas não são idênticas, né? Que elas têm muitas diferenças, apesar de serem semelhantes, e elas foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes do seu ministério. Então, não foi só uma maneira diferente que os evangelhos escreveram a mesma parábola, são parábolas realmente diferentes. A parábola das minas, por exemplo, mina também era um tipo de dinheiro da época, né? Um valor, mas tinha um valor menor que o talento. A quantidade de servos é diferente. Naquela parábola, o Senhor coloca os seus servos dando autoridade a eles sobre cidades. Então, existem algumas diferenças, né, assim, bem grandes. Então, a gente entende que não é a mesma parábola. Então, essa parábola do talento, ela está apenas no livro de Mateus. Aí agora vamos falar sobre explicações para a gente poder entender melhor. Um denário, como a gente viu na lição passada, era o dinheiro equivalente a 1 dia de trabalho. Então, a pessoa trabalhava 1 dia, recebia 1 denário. 1 talento, que é o valor aqui da parábola,
é equivalente a 6.000 denários, ou seja, um talento é equivalente a 6.000 dias de trabalho. Um talento, único talento, é muito valioso. Era um dinheiro que a pessoa demorava muitos anos trabalhando para poder receber aquela quantidade. Todos os servos, a gente vê aqui na parábola, diz que ele chamou os seus servos, e a um deu 5, a outro deu 2 e a um deu 1. Então, todos os servos receberam talentos e eles tiveram que usar o talento por um tempo. Quem usou o seu talento, a gente percebe que o talento multiplicou, mas quem não usou, perdeu os seus talentos. Então, os servos, eles receberam talentos valiosos. Até aquele servo que recebeu um único talento, ele recebeu algo muito precioso e de muito valor. Nós recebemos de Deus também talentos muito valiosos. Às vezes a gente não dá muita importância, às vezes a gente não usa, como foi o servo que fez, mas nós todos recebemos talentos. E a parábola dos 10 talentos, ela está localizada ali numa narrativa bíblica, logo após a parábola das 10 virgens, e pertence a uma série de exortações que Jesus faz com relação à sua segunda vinda. Então Jesus nem tinha morrido ainda, mas ele já estava falando para as pessoas da sua segunda vinda. E esse discurso, né, de Jesus, né, falando essas parábolas, essas coisas que ele falou, ficou conhecido como sermão escatológico. E o sermão ele começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e ele vai, né, continua até o capítulo 25, o Senhor Jesus falando sobre o mesmo tema. Então ele enfoca especialmente a questão da necessidade da vigilância, de nós estarmos atentos, e sobre a realidade do juízo vindouro, que nós devemos estar preparados, que nós devemos estar atentos. Então Jesus diz muito claramente que nesse dia, né, quando vier o dia do juízo, os salvos e os justos, eles serão separados. Eles podem hoje até conviver, e nós sabemos que isso acontece, né? Os justos e os salvos estão convivendo, mas no dia do juízo final vai haver essa separação. Os justos vão para um lugar e os ímpios eles vão para lugar diferente. A parábola do talento ela foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído, ou seja, até nos últimos dias Jesus estava ali ensinando, né, os últimos ensinamentos antes dele ser crucificado. Sabendo o valor do talento, a gente percebe o tanto que aquele proprietário ele era rico, porque ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro, ou seja, 8 talentos, que é uma quantia enorme, né, uma quantia de dinheiro muito grande. E na sua ausência, esse proprietário muito rico, ele esperava que o seu dinheiro não ficasse parado. Então, quando ele distribuiu os talentos ali para os servos, obviamente ele esperava por rendimentos, apesar dele não ter dito isso claramente. Ele pediu para que eles cuidassem, né? E cuidar ficou subentendido que eles tinham que trabalhar com aquele dinheiro e multiplicar. Outra característica interessante, e que isso me chamou bastante atenção na hora que eu estava lendo a parábola, né, estudando, é que ele confiou quantidade de talento diferente para os servos, mas ele diz que ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, todos receberam talentos de acordo com a sua capacidade e todos os talentos eram muito valiosos. E assim, até o servo que recebeu só um talento, a gente pode falar, mas um é pouco. Ele recebeu aquele talento porque era a capacidade que ele tinha, que era de administrar aquele um talento, então ele tinha capacidade para administrar aquilo que ele recebeu, e nós vimos que mesmo um talento era muitíssimo valioso, né? Então cada um recebeu a quantidade adequada, porque aquele proprietário conhecia os seus servos e ele não era injusto de dar alguma coisa que alguém não conseguiria administrar. E aí tem até uma historinha, né, que eu já ouvi, que eu acho que se aplica nisso aqui, né? Diz que o pai foi com a criança na sorveteria, e a criança pequena, devia ter uns 3 anos. Aí chegou lá, ela queria uma sorvete de casquinha. E aí ele comprou o sorvete com uma casquinha. E quando estava saindo, né, a criança ali não tinha muita habilidade, né, deixou
a casquinha cair, né, virou, perdeu a bola de sorvete, chorou, o pai, não precisa chorar, vamos voltar lá e vamos comprar outra. Quando ele voltou, a criança viu que tinha uma placa oferecendo uma casquinha, fazendo propaganda de uma casquinha com 3 bolas. E aí ele queria agora aquela casquinha com 3 bolas. E o pai, sabiamente, não comprou. Ele comprou a casquinha com uma bola. Por quê? Se aquela criança não estava conseguindo segurar a casquinha com uma única bola, ela ia conseguir segurar a casquinha com 3 bolas? Não. Então ela não tinha capacidade de administrar aquelas 3 bolas. Então assim é Deus, ele sabe qual é a nossa capacidade e ele vai aumentando a quantidade daquilo que nós recebemos de acordo com que a nossa capacidade, a nossa habilidade vai aumentando. E aí, curiosamente, o uso atual da expressão talento, né, no português significa o quê? Conjunto de dons, capacidade e habilidades de uma pessoa. E essa palavra se originou com base nessa parábola. Então, o talento é um presente com o qual nós já nascemos. Nós nascemos com talentos, nós nascemos com capacidades, nós nascemos com dons. E a partir do momento que a gente usa esses talentos, a nossa habilidade vai aumentando e por isso que os talentos aumentam, por isso que eles se multiplicam. Por quê? Porque melhora a nossa capacidade de lidar com aquilo ali que nós temos. Então, é a habilidade que aumenta, na verdade, né? Então, segundo a parábola, quem não usa os talentos, o que faz? Perde. Então, por mais que você tenha nascido com um dom, se você não desenvolve aquele dom, você vai perder. É igual, por exemplo, alguém que nasce com o dom para música, para tocar instrumentos. A pessoa percebe que ela tem uma certa facilidade, mas se ela não estudar, se ela não treinar, se ela não desenvolver essa habilidade, ela vai enterrar esse talento, porque ela nunca vai aprender a tocar nada, né? Ela nunca vai se sobressair nessa área. Mas se a pessoa ela já tem facilidade e ela estuda, e ela treina, e ela se dedica, aí ela vai despontar. Não é que o talento dela vai aumentar a capacidade dela de usar aquele talento. E é interessante que na parábola fala bem assim: quem não usa os talentos, né, perde. E além de perder, ele fala o quê? Será lançado nas trevas, fazendo uma alusão à nossa vida, né, espiritual. Em várias passagens, quando o Senhor fala que vai fazer essa separação dos justos e dos ímpios, né, diz que os ímpios serão lançados nas trevas, que lá haverá choro e ranger de dentes, ou então no lago de fogo, lá haverá choro e ranger de dentes. Então, quando a Bíblia usa essa expressão, haverá choro e ranger de dentes, está falando daqueles que não serão salvos, né? Daqueles que não terão a vida eterna, muito pelo contrário, terão a morte eterna. Então, quando nós não usamos os nossos talentos, é porque nós não temos compromisso com o Senhor, né, com aquele que nos deu o talento. E como diz a parábola, é um servo mau. O servo da parábola não usou o talento dele porque ele não tinha compromisso com o Senhor dele. Então, os dons e talentos, eles se multiplicam quando nós utilizamos, porque eles transformam as nossas vidas e nós ficamos preparados para receber ainda mais. E aí essa parábola, inicialmente, ela foi dirigida para os discípulos, né? Quem estava ali com Jesus na época e ouviu aquela parábola. Obviamente, eles fizeram os paralelos entre o que Jesus disse, entre as características históricas do ambiente que eles viviam, da cultura e tudo, e provavelmente eles conseguiram entender. Mas o significado dessa parábola não serviu apenas para os discípulos. Como ela está na Bíblia, ela serve para todos os cristãos de todas as épocas. E aí vamos falar sobre algumas lições que estão presentes na parábola dos talentos. Então, a parábola dos talentos, ela nos ensina que Deus ele não é injusto. Por quê? Porque ele distribuiu, ele concede talentos de acordo com a nossa capacidade. Porque não seria justo Deus dar algo para alguém que aquela pessoa não tivesse capacidade de administrar. Então, sempre que você percebe que você tem um dom, que você tem um talento, é porque você tem capacidade para usar esse dom e para usar esse talento. Então, use, né? Invista naquilo que o Senhor te deu. Outra coisa, a parábola também nos ensina que
o pouco de Deus, né, aparentemente, sempre é muito valioso. Então, mesmo aquele servo que recebeu apenas um talento, a gente percebe que ele recebeu algo muito valioso, porque ele recebeu o equivalente a 6.000 dias de trabalho, ou seja, quase 17 anos de salário. Isso não é pouco, isso é muito. Se você levar em consideração a expectativa de vida daquela época, que não era muito grande, normalmente as pessoas nem tinham 17 anos de vida para trabalhar. Então, assim, elas não recebiam isso tudo na vida toda dela de trabalho. Então, era muito dinheiro, era muito grande aquilo que ele recebeu. Então, mesmo que aos olhos parece pouco, o que Deus nos confia sempre é muito, sempre é valioso, sempre é precioso e sempre tem uma utilidade. Se Deus te deu algo, se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, é porque aquele talento é importante, né? Existem vidas precisando desse talento que você tem. E também a parábola nos ensina que nada do que temos de fato é nosso, né? Aqueles servos, eles ficaram responsáveis de administrar o talento que o Senhor tinha dado para eles, ou seja, eles eram mordomos. Aqueles talentos não eram deles, apesar deles terem multiplicado. Aqueles talentos continuavam sendo do seu Senhor. Então, aquilo que nós recebemos de Deus, nós somos apenas mordomos, nós somos apenas administradores, né? Os talentos, eles continuam sendo de Deus, porque foi o Senhor que nos deu. Então, nós não podemos ficar orgulhosos, nem presunçosos, nem se gabando demais por causa das realizações que nós fazemos, por causa da capacidade que nós temos, porque na verdade elas não são nossas, elas vêm de Deus, e nós temos que entender isso, que sem Deus nós não somos nada, nós não temos capacidade de nada, nós não conseguimos nada. Deus é que é o verdadeiro dono de tudo, e um dia nós vamos ter que prestar contas a Ele. Então a parábola também nos ensina que nós devemos multiplicar o que Deus nos dá. Então nós temos essa responsabilidade. Quando a gente recebe algo de Deus, nós temos que ser gratos pela confiança que Deus nos deu. Olha, Deus me confiou isso, né? Deus me confiou essa capacidade, esse talento. O que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou usar? Eu preciso aperfeiçoar, eu preciso desenvolver essa habilidade. A parábola também nos ensina que, apesar dos talentos serem valiosos, existe algo muito mais valioso do que os talentos. Então, os dois servos bons que receberam ali os talentos e depois eles tiveram seus talentos multiplicados, né? Eles receberam uma responsabilidade ainda maior. Então, antes eles tinham que administrar 5, agora vai ter que administrar 10. Então, eles receberam responsabilidades maiores. Por quê? Porque eles souberam lidar com aquilo que eles tinham no início. Então, o proprietário, ele compara essa quantia que os servos receberam a pouco, comparado com o que eles receberiam no futuro. Então, assim, interpretando, né, espiritualmente falando, nós temos que considerar que nada do que nós conhecemos, do que nós recebemos do Senhor ainda nessa vida, é mais valioso do que o que nós vamos receber eternamente, né, participando da alegria do nosso Senhor, né, podendo nos sentar à mesa com o nosso Senhor. Foi isso que aqueles empregados eles receberam, o direito de sentar, nem que fosse ali por uma vez, na mesa com o Senhor deles e se alegrar com ele. Naquela época, os servos, eles não podiam se sentar à mesa com seus senhores, né? Então, aquilo ali para eles era algo muito importante, né? E até mais valioso do que aqueles talentos. Então, o cristão verdadeiro, convertido de verdade, ele vai ser convidado a participar da mesa do Senhor. Algo que nós não teríamos direito por causa da nossa capacidade ou por causa das coisas que nós fazemos. Não somos nós que recebemos isso porque merecemos, mas é por causa daquilo que Cristo fez, né? Quando Cristo morreu na cruz, ele conquistou para nós o direito da salvação, o direito de nos aproximarmos de Deus, o direito de participarmos na eternidade da alegria com o nosso Senhor, de nos regozijarmos com Deus. E nada se compara a isso, nada nessa vida, nesse mundo é mais valioso do que isso. Você pode ter todos os bens, toda a riqueza,
né, ter os melhores carros, a melhor casa, as melhores roupas, fazer as melhores viagens, mas nada se compara a você passar a eternidade com Deus na alegria do seu Senhor. Amém? E o servo também que não fez uso do talento, outra coisa que nós aprendemos, ele agiu assim não é porque ele não tinha capacidade, porque se ele recebeu um talento, ele tinha capacidade para usar aquele talento. Mas é porque ele desconfiava do Senhor dele. Ele não amava o Senhor dele. E aí ele não queria trabalhar e se arriscar apenas para deixar o Senhor dele mais rico. Então ele preferiu a conveniência e a tranquilidade de se isentar de responsabilidade. Então, embora ele fosse chamado de servo, ele não conhecia o seu Senhor e ele julgava ele de maneira completamente equivocada. Assim, tem muitas pessoas na igreja, né, que se dizem cristãs, né, que se dizem servas de Deus, mas que na verdade são falsos cristãos, né, são falsos convertidos. Judas, por exemplo, ele era chamado de discípulo, mas na verdade ele era um enviado de Satanás ali no meio, né, do povo, ali no meio dos discípulos. Ele roubava, né, o dinheiro que tinha, que ele administrava, e por fim ele acabou traindo o Senhor. Então, com o seu comportamento, esse servo aqui da parábola, ele declara que ele estava acusando o seu proprietário de ser cruel e maldoso, quando ele diz que ele colhe onde não plantou. Então, ele está querendo dizer que o chefe dele, o patrão dele, o senhor dele, ele estava exigindo deles algo que ele não tinha direito, porque quem não planta não tem direito de colher. Então, basicamente, ele estava dizendo que o senhor dele era cruel e que ele tinha ficado amedrontado, por isso que ele não aplicou o dinheiro. E ele estava querendo dizer que a culpa não era dele, a culpa era do Senhor, porque o Senhor é que era ruim, que era mau e que era cruel. E aí a verdade é que aquele Senhor, ele só teria sido injusto se ele não tivesse dado àquele servo nenhum talento. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Ele deu o talento para ele e ele só queria que ele aplicasse aquele talento. Tanto que ele fala, olha, se você diz que eu sou cruel, por que você então não pegou esse talento que eu te dei e deixou guardado no banco? Lá no banco ninguém ia roubar, você não ia perder e ele ainda ia ter juros, eu ia receber ele com juros. Então, assim, o servo mau, como a parábola diz, o servo incompetente, ele não assume os seus erros. E isso é um pecado terrível. Você não assumir os seus erros. Muita gente boa, muita gente importante na Bíblia caiu por causa disso. A gente vê o exemplo de Adão, né? Depois que ele caiu, depois que ele pecou, quando Deus veio falar com ele, ele não assumiu a responsabilidade. Talvez se Adão tivesse falado, Deus, me perdoa porque eu fui fraco, porque eu falhei, porque eu não devia ter feito isso e eu fiz, o Senhor havia me avisado. Talvez a história tivesse sido diferente, Deus tivesse dado um outro desfecho. Mas Adão, ele não assumiu a culpa, ele não pediu perdão, ele falou que, olha, foi essa mulher que o Senhor me deu, ou seja, ele passou a responsabilidade, passou a culpa para Deus, falou, olha Deus, se você não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. E aí aconteceu isso também com Saul, né? Quando Saul, ele caiu, né? Ele pecou, ele errou por ter oferecido sacrifício. Quando Samuel chegou e falou, o que você fez? E aí o que ele falou? Em vez dele pedir perdão, em vez dele se arrepender, ele falou assim, eu ofereci o sacrifício porque você demorou. Você falou que ia chegar tal dia e você não chegou. Eu pensei que você não vinha mais, então eu ofereci. Talvez se Saul tivesse se arrependido, tivesse pedido perdão, o desfecho dele também tivesse sido diferente. Então o Senhor quer que a gente assuma as nossas responsabilidades. Quando você errar, quando você pecar, quando você falhar, não coloca a culpa em outra pessoa. Por mais que a pessoa tenha te induzido a falhar, a responsabilidade é sua. Você pecou porque você quis, você errou porque você quis, ninguém te obrigou a nada. Então vamos assumir responsabilidades.
né? A gente assumir a culpa, a gente assumir a responsabilidade, se arrepender e pedir perdão, pode causar algo completamente diferente nas nossas vidas. A gente viu que Saul perdeu o reino e a presença de Deus porque ele não assumiu a responsabilidade e não pediu perdão ao Senhor. E depois a gente vê que Davi também pecou. E se a gente for comparar, o pecado de Davi foi pior porque ele adulterou, ele foi homicida, né? Várias coisas que ele fez. Mas qual foi a diferença? Davi se arrependeu. Davi reconheceu que a responsabilidade era dele, que foi ele que pecou, e ele pediu perdão para Deus e Deus perdoou, e a história de Davi foi completamente diferente da história de Saul. Davi, ele é contado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, apesar dos pecados que ele cometeu. Então, o que faz diferença na nossa vida não é o pecado, porque pecar todo mundo vai pecar, mas é a maneira que nós nos comportamos depois que nós pecamos, né? Se a gente assume a responsabilidade, se a gente se arrepende, se a gente pede perdão ao Senhor. Então, assim, é isso que o Senhor quer de nós. E eu vou ler a conclusão que diz assim: a parábola dos talentos nos ensina sobre responsabilidade. Somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos confiou. Todos nós recebemos talentos de acordo com a nossa capacidade. Devemos usá-los para que eles se multipliquem e para que as outras vidas sejam abençoadas. Enterrar o talento que recebemos de Deus traz consequências. Além de perdermos, seremos separados, lançados nas trevas. Qual é o seu talento? Qual foi o presente que você recebeu de Deus no seu nascimento? Então essa parábola é uma parábola assim que tem um ensinamento muito profundo, como todas, mas nos traz esse alerta, né, que todos nós recebemos um presente muito especial de Deus, que são os talentos. Nós já nascemos ganhando esse presente. Pode observar uma criancinha pequena, você já percebe, né, que ela tem habilidades, que ela tem talentos, que ela tem capacidades, que ela tem dons. E a partir do momento que a gente usa, esses talentos eles vão aumentando, porque a nossa habilidade vai aumentando. Então a nossa capacidade aumenta também. E o Senhor, Ele quer que a gente assuma a responsabilidade pela nossa vida, assuma a responsabilidade pelos nossos talentos e que a gente não fique acusando os outros e muitas vezes até responsabilizando Deus pelas coisas erradas, pelas coisas que não dão certo na nossa vida. Então vamos ler a parábola novamente, meditar sobre isso que nós falamos hoje, né? Ver como é que tá a nossa vida e colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Apesar de nós estamos, né, nessa quarentena, em breve nós vamos reabrir a igreja, pelo menos eu tô aprendendo muito, né, com as lições da escola dominical, né, preparando, estudando para poder passar para vocês. E eu espero e eu acredito também que vocês estejam aprendendo, né, porque as parábolas elas têm ensinamentos preciosos para as nossas vidas, né. Foi o próprio Senhor Jesus, né, que contou, que nos ensinou, e é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. É por isso que eu convido todos os irmãos, né, a fazer uma oração antes de assistir a aula, fazer uma oração antes de ler a Bíblia, para que o Espírito Santo seja sempre assim conduzindo, ensinando, né, abrindo a mente, o entendimento, para que a gente possa aprender cada vez mais e crescer cada vez mais na presença do Senhor. Amém? Essa é a lição de hoje, que os irmãos compartilhem com outras pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, e até a nossa próxima aula.